Doutora Joana Gagliardini, médica de Medicina Geral e Familiar. Muito boa tarde, doutora Joana. Já não vinha aqui há algum tempo. De qualquer das maneiras, este é um assunto que não tem tempo, que é a diabetes, e nunca é demais, perante os números, não só da sociedade portuguesa, mas até ao nível mundial, falarmos da diabetes e da importância que é controlar o peso e, nomeadamente após um diagnóstico, perder peso de facto, não é? Exatamente, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Exatamente, portanto, a diabetes, como todos sabemos, é uma doença cuja prevalência tem vindo a aumentar, e não só em Portugal, como disse, e é verdade, em todo o mundo, e é uma doença que nos preocupa muitíssimo porque ela está associada a uma perda da qualidade de vida significativa. É também uma doença que tem vindo a aumentar em idades mais jovens, aspecto também que nos preocupa. Portanto, em idades pediátricas a prevalência tem vindo a aumentar bastante, principalmente do tipo 2, que é sem dúvida o mais frequente tipo de diabetes. Porque há aqui esta distinção importante a fazer entre o que é tipo 1 e tipo 2, não é? Porque, exatamente. Especialmente o tipo 2 pode ser consequência precisamente de um caso de obesidade, não é? Perfeitamente, exatamente isso. Portanto, o que acontece é que a diabetes mellitus é uma doença metabólica que cursa com uma hiperglicemia crónica, com alteração do metabolismo das gorduras, dos hidratos de carbono e das proteínas, e que se deve a uma deficiência, secreção ou ação da insulina. O que acontece é que nos diabéticos tipo 1, por razões multifatoriais, algumas delas nós não sabemos quais são, há uma destruição das células beta pancreáticas e há uma diminuição da secreção de insulina e, portanto, há o cessar da secreção de insulina. Eram antigamente designados os insulinodependentes, porque efetivamente só sobreviviam com insulina, mas essa diabetes é menos frequente e a sua etiologia é menos conhecida, digamos. A diabetes tipo 2, que representa praticamente 90% dos casos da diabetes, não só em Portugal como no mundo, tem muito a ver com a insulinoresistência. E a insulinoresistência tem precisamente a ver com o excesso de peso, com o excesso de células de gordura que existem no organismo, preferencialmente a gordura abdominal. Portanto, sabemos hoje, e está muito bem estabelecido, que o facto de haver muita gordura abdominal aumenta a resistência das células à ação da insulina, o que faz com que numa primeira fase, inclusivamente, estes pacientes tenham que aumentar o nível de insulina que produzem, mas depois chega um tempo em que o pâncreas não consegue mais manter-se em hiperinsulinismo e falha. Pronto, e é quando começam efetivamente, quando se verifica o diagnóstico por hiperglicemia. Portanto, as próprias células gordas são como que uma barreira para o bom funcionamento daquilo que seria o expectável do pâncreas, não é? Exatamente, ou seja, insulina. Exatamente, as células adiposas são células particularmente resistentes à ação da insulina e, portanto, a glicemia aumenta, a glicose circula e não tem como entrar dentro das células, tem muita dificuldade em entrar dentro das células. Daí que a perda de peso, principalmente a perda de peso à custa de gordura, seja muitíssimo importante nos doentes diabéticos tipo 2. Portanto, nós sabemos que a grande maioria deles tem excesso de peso, tem obesidade e precisamente porque existe esta relação muito íntima entre grande quantidade de gordura, excesso de gordura e uma resistência à ação da insulina. Agora, sabemos também que então temos dois problemas para resolver, não é? Porque tem que se controlar uma doença que é a diabetes e que pode ter consequências muito graves quando não controlada, nomeadamente risco de vida em casos mais limites, vamos dizer assim. Mas há ainda o problema depois de resolver e controlar o peso e a obesidade. Portanto, é difícil dar esta notícia aos pacientes, é difícil dizer a um paciente que já tem comportamentos de longa data relacionados com uma má alimentação e um sedentarismo, é difícil mudar este tipo de pacientes? É difícil, mas por outro lado é uma ótima notícia. Porquê? Porque nós sabemos que, à parte destes doentes terem efetivamente uma influência genética, portanto eles herdam realmente esta tendência para a diabetes, mas há também fatores comportamentais, como uma vida sedentária, o excesso de ingestão de hidratos de carbono na dieta, que faz com que eles possam ou não evoluir para diabetes e, portanto, é uma boa notícia porque são coisas que eles podem modificar. Eles podem diminuir a ingestão de hidratos de carbono, podem fazer dietas hipocalóricas e uma das dietas que eu realmente
pratico e faço, é uma dieta cetogénica, portanto, o que significa isso mesmo? Significa que há uma diminuição da ingestão de hidratos de carbono ao mínimo, portanto, às 50 gramas por dia, precisamente para garantir que existe essa perda de gordura. E isso é muito importante nesses doentes. Portanto, é verdade que são dois problemas, mas muitas vezes, resolvendo o excesso de peso, nós conseguimos controlar a diabetes tipo 2 durante muitos anos, sem necessitar de medicação ou insulina. Portanto, esta visão positiva é que é fundamental, não é? Exatamente. Até porque falamos aqui tantas vezes no consultório de patologias, infelizmente, bastante mais graves e infelizmente, que não dependem nem podem ser controláveis pelos próprios pacientes e pelas famílias, que neste caso, tendo a informação de antemão do que é que se pode fazer para retroceder um pouco e de resto, mediante o comportamento adequado, os pacientes veem realmente a patologia controlada, portanto têm resultados práticos. É verdade. E retroativos. O que se passa, portanto, o estudo da diabetes é um estudo de longa data, não é? Portanto, há décadas que se estudam a diabetes. A diabetes tipo 2 tem vindo a aumentar, ao contrário da maior parte das doenças que nós vamos conseguindo controlar. E isso tem a ver precisamente com a parte comportamental. Daí que o cuidado que o indivíduo tem na ingestão de hidratos de carbono, o limitar a quantidade de hidratos de carbono que o indivíduo ingere, é muitíssimo importante. Há inúmeros estudos sobre as dietas cetogénicas. No meu caso, a que eu realizei a Pronocal, portanto, é uma dieta realmente muito rigorosa, com acompanhamento médico, com a parte... Com resultados positivos, com resultados muito positivos, porque na realidade o que acontece é que quando nós diminuímos a quantidade de gordura que existe, nós conseguimos aumentar até quase 75% a sensibilidade à insulina. Portanto, veja a importância que tem uma perda de peso, obviamente devidamente monitorizada. Portanto, as dietas cetogénicas foram dietas que foram investigadas, já começaram a ser investigadas em 1920 na Clínica Maio e inicialmente até foram estudadas para crianças com epilepsia, portanto nem tinha nada a ver com emagrecimento, mas com o tempo, com o desenvolvimento, começou-se a perceber que a presença de corpos cetónicos em circulação, que a presença da perda de peso significativa que se obtinha sem perda de massa magra, que é muito importante nestas dietas, permitia que os níveis de sensibilidade aumentassem muitíssimos e nós conseguíssemos controlar diabéticos tipo 2 durante muitos anos sem medicação. Portanto, ninguém está aqui a fazer a apologia dos diabéticos agora fazerem uma dieta radical, sem noção nenhuma, sem apoio, sem nada. Porque o que a doutora Joana está aqui a dizer é algo bem diferente. Vamos lá novamente. Não, convém especificar. É muito importante que, para já, qualquer doente diabético tem que ser seguido e tem que regularmente não é? pelo seu médico. Estamos a falar especificamente de um grupo de doentes diabéticos que, para além de terem diabetes tipo 2, nós sabemos que têm excesso de peso, ok? Têm ou excesso de peso ou obesidade e têm um hiperinsulinismo, ou seja, nós sabemos que efetivamente o que está ali a passar é que o pâncreas está a esforçar, a trabalhar mais do que devia para conseguir que a insulina entre dentro das células. Faça o seu papel. E então esses doentes, sim, muito especificamente este grupo de doentes, deve perder peso e deve perder peso, deve alterar comportamentos, para além de perder peso, realizar exercício físico, portanto comer a horas certas, e deve fazê-lo com acompanhamento de profissionais de saúde, porque os níveis glicémicos têm que ser controlados e porque o metabolismo destes doentes está um pouco alterado face à população em geral. Portanto, estes doentes devem sim perder peso porque está comprovadamente estabelecido que existe uma melhoria significativa dos níveis glicémicos, do nível de insulina, da glicemia pós-prandial, portanto, de todo o comportamento do organismo. Há proteção também dos órgãos que costumam ser alvos, no caso da hiperglicemia, olhos, rim, vasos, artérias, coração, cerebrovascular, portanto, toda essa parte, e esses doentes, de facto, este grupo beneficia muitíssimo de perder peso de forma segura, de forma controlada, com acompanhamento médico e sempre acompanhado de outras medidas, como é o caso da atividade física, adaptada também à idade do paciente e à condição física do mesmo. Por isso é que tudo isto tem que ser muito bem gizado, tem
as agulhas têm que estar todas apontadas, que é para não haver surpresas e, sobretudo, que seja algo consistente no tempo. Não é? Também não adianta estar a fazer dieta. Por isso é que a dieta cetogénica tem resultados consistentes no tempo, não é? Que isto é muito importante, até porque há muita gente que tenta e nunca consegue fazer uma dieta. A verdade é que a obesidade e o excesso de peso são uma patologia multifatorial que se sabe hoje que tem influência de inúmeras hormonas. Algumas delas nós ainda nem sequer as conhecemos. Umas vamos conhecendo, outras nós nem sabemos que existem. O que acontece na dieta cetogénica é que nós conseguimos, e os estudos mostram isso, que o indivíduo perca peso à custa efetivamente da gordura, porque na ausência de hidratos de carbono, o organismo entra numa via metabólica, que é aquela que existe quando nós estamos muitas horas a dormir ou quando estamos várias horas em jejum, e essa via metabólica faz com que haja a degradação da gordura para obter energia, aquela que normalmente é obtida através dos hidratos de carbono quando eles existem em circulação. Ora, o facto de nós gastarmos os depósitos de gordura, o facto desses indivíduos perderem a gordura, não perdendo massa magra, faz com que, e isso os estudos também mostram, que se consiga manter o metabolismo basal. E esse é o grande desafio de qualquer dieta de perda de peso, é mantermos o metabolismo basal, porque é isso que nos vai garantir que no dia em que o doente deixe de fazer a dieta, consiga manter a perda de peso que obteve com o tratamento. Esse é o grande desafio. E o grande objetivo. Agora, há que fazer aqui também a diferença entre a massa gorda e a massa magra, porque isto é importante, nomeadamente no que diz respeito à diabetes, não é? Portanto, há formas de se medir a percentagem de massa gorda e de massa magra que a pessoa tem no seu corpo, não é? Atualmente há esses instrumentos e isto é fundamental, esta medição também para vocês, não é? Fundamental, para nós é importantíssimo, para já, porque para mim é muito importante, como profissional de saúde, garantir que o indivíduo está a perder gordura, essencialmente gordura, e que não só mantém, como nós estimulamos o exercício físico para que ele aumente a sua massa magra. Ora, este equilíbrio entre perda de peso, perda de gordura e manter a massa magra é particularmente importante nestes indivíduos. Eu preciso que o paciente perca peso, mas preciso que ele perca peso à custa da gordura e que os seus músculos continuem a funcionar bem e sejam estimulados. Por isso é que há que fazer aqui esta diferença e por isso é que tem que ser uma dieta gizada por alguém que quer esta direção e estes resultados, porque não adianta fazer uma dieta sem noções básicas, porque senão o que é que normalmente acontece? As pessoas perdem massa gorda, mas também perdem a massa magra, não é? Exatamente. O que acontece? Nós precisamos da massa magra, nós precisamos do músculo. O nosso coração, todos nós, o nosso coração trabalha porque é um músculo, não é? Os nossos órgãos trabalham bem porque têm células musculares. Portanto, nós precisamos da massa muscular e precisamos inclusivamente até para a questão óssea, para a questão da postura, para tudo nós precisamos de massa magra. E essa nós temos que garantir que mantemos. Portanto, as dietas cetogénicas, e neste caso eu tenho experiência com a Pronocal, portanto é que eu realizo com os meus doentes, eu consigo fazer essa avaliação, eu consigo avaliar não só a percentagem de gordura que os pacientes vão perdendo, além do peso, obviamente, consigo avaliar a percentagem de gordura e a taxa de metabolismo basal. E é curioso, porque eu consigo que os pacientes me percam peso e aumentem a sua taxa de metabolismo basal. Isso é fundamental, que não é fundamental. É fundamental e é o que me vai garantir que no dia em que ele se despedir de mim, digamos, se vai manter o seu peso ideal e não vai engordar com a facilidade com que engordou até então. Agora, há pessoas que têm mais facilidade em tudo isto e outras menos. Mas se fizer da sua experiência profissional nesta área, quanto tempo mais ou menos é que as pessoas demoram a atingir um resultado com a dieta cetogénica que preconiza? Ora, depende muito, portanto... É muito variável, é um bocadinho variável, mas tem essencialmente a ver com o aspecto, que é o número de quilos que a pessoa necessita de perder. Portanto, a dieta cetogénica da Pronocal... A doutora Joana estabelece um número. Exatamente, portanto, estabelece de acordo com as orientações. Né? Portanto, nós pretendemos que a pessoa tenha um determinado índice de massa corporal e uma determinada percentagem de gordura que é considerável saudável. E, portanto, de acordo com isso, nós estabelecemos o número de quilos que o indivíduo
tem que perder, não é? Para ter um peso saudável. E depois, o tratamento é dividido em 5 fases. As 3 primeiras são em cetose, portanto, são com a produção de corpos cetónicos, e as 2 segundas são de reeducação, em que progressivamente o paciente vai reintroduzindo primeiro os açúcares mais simples, como o da fruta, o dos laticínios, e posteriormente as leguminosas. E, portanto, o tempo que o paciente está em tratamento depende do número de quilos. Portanto, se o indivíduo tiver que perder apenas 10, demorará um tempo. Se tiver que perder 20, como eu já tive casos de 23 e 24 quilos, com certeza que demorará mais tempo. Outra coisa que verifico na minha prática é que, obviamente, os homens perdem mais facilmente peso, porque têm também naturalmente mais massa magra e um metabolismo mais acelerado do que as senhoras. Portanto, isso é também, facto, não é nenhum mito. Isso não é? É um facto na maioria dos casos, não é? Temos que comparar sempre situações comparáveis. Mas sim, e por isso posso lhe dizer que em 15 dias as minhas senhoras perdem entre 3 a 5 quilos e os senhores 5 a 8. Portanto, é uma diferença significativa. Bem sei, e é importante dizer que numa primeira fase também há alguma perda de água, porque os corpos cetónicos são diuréticos e por isso é que nós também somos muito rigorosos com a quantidade de água que estes pacientes têm que beber enquanto estão em tratamento. Ninguém pode beber menos do que 2 litros de água. E, por dia, é? Por dia, sim, é obrigatório, precisamente para compensar esta diurese dos corpos cetónicos, que nós já sabemos que vai existir, que não é patológica, que é fisiológica, mas que tem obviamente que ser compensada com a ingestão de líquidos. Portanto, recordar que a diabetes traz consequências muito más para a saúde e vamos relembrar algumas das patologias que podem decorrer de uma diabetes. O que acontece é que, portanto, a glicose, quando não está dentro das células, é tóxica para os órgãos, mas ela é particularmente tóxica para órgãos como os olhos, o rim e o cérebro. Portanto, os vasos os vasos cerebrais, os vasos cardíacos, os vasos dos olhos e a vasculatura dos membros inferiores, principalmente as artérias, são muito sensíveis à ação tóxica da glicose fora das células. Daí que as doenças mais frequentes sejam o culminar, portanto, a patologia crónica das artérias coronárias, que pode culminar com o infarto, a patologia crónica dos vasos cerebrovasculares, que pode culminar com as mais variadas demências e também com AVCs. A questão renal, portanto, a lesão do rim, que culminará quase sempre com insuficiência renal. E depois também a preferência que existe pela lesão dos nervos e, portanto, todas as consequências que existem a nível do membro inferior, do qual vão falar na segunda parte, não é? De feridas, as feridas no paciente diabético. Como é, por exemplo, o pé diabético, exatamente, não é? São muito mais frequentes, feridas, não é? São mais difíceis de tratar, demoram mais tempo a tratar e podem culminar com amputações. Portanto, há aqui fora a questão dos olhos também que temos que falar da retina. A retinopatia, exatamente. Que culmina muitas vezes com cegueira. Daí que, como eu disse no início, a diabetes é uma doença que nos preocupa muito porque, além de matar, dá muita morbilidade, ou seja, tira muita qualidade de vida aos pacientes. Não é? E acaba por tirar a preocupação de todas estas consequências adversas de uma diabetes pouco controlada ou não controlada. Exatamente. Não é? Nós sabemos que se o indivíduo tiver excesso de peso, tiver obesidade e tiver hiperinsulinismo, ele com a perda de peso vai atrasar em muito todas estas lesões. Portanto, há pacientes que chegam a ir para o nível de pré-diabetes ou isso não é possível? É possível, sim. É possível doentes... retroceder até aí. Exatamente. Ou seja, é possível nós controlarmos de tal maneira os níveis de glicemia que ela deixa de entrar nos critérios de diabetes e baixa a nível de pré-diabetes. Portanto, o que acontece muitas vezes é que nós sabemos que, portanto, a diabetes tem critérios diagnósticos muito estabelecidos em termos de glicemias, não é? E nós sabemos que, conseguindo controlar o peso, em muitos doentes nós conseguimos baixar os seus níveis de glicemia para níveis considerados normais ou de pré-diabetes, o que lhes diminui francamente o risco. Por outro lado, então, quando as pessoas, e até mesmo algumas crianças, porque já há casos estão ali a entrar nos números da pré-diabetes, também já podem começar a pensar em
Em perder peso. Em perder peso, não é? Sem dúvida. Que vai ajudá-los a nem sequer chegar ali, não é? Exatamente. Portanto, como prevenção também se pode fazer uma dieta, é isso que eu queria Exatamente. dizer. Repare, o que acontece muitas vezes é que não só, para nós é importante não só o excesso de peso, como a quantidade de gordura que o indivíduo tem. Pois. Ou seja, o indivíduo É que até há pode pessoas, ter... Que tem... e é este o alerta, é que há pessoas que podem não parecer tão gordas assim à nossa vista, mas que depois têm alojada a tal massa gorda que... E as células intra-abdominal. que... Exatamente, ou seja, até têm um índice de massa corporal normal, mas têm uma percentagem de gordura superior ao que é preconizado, superior ao normal. E essas pessoas também têm que perder peso. Têm que perder peso à custa de gordura, porque nós sabemos que são essas células de gordura que são o início da história da diabetes. Muito Tipo bem. 2, não é? Estamos Sim, a falar deste sim, caso sim. específico tipo 2. Muito bem, portanto, percebemos aqui os benefícios de uma dieta cetogénica. Agradecer a presença da doutora Joana Obrigada, Gagliardini eu. aqui